Olá, um abraço aí para você que acompanha o canal CJC. Estamos no ar com mais uma edição do CJC Esporte. Hoje é quarta-feira e são exatamente 2h31 da tarde, meu amigo. Hoje o programa promete, fique ligado aí para você não perder nenhum detalhe, pois vamos falar aqui de Copa do Brasil. Teremos hoje Botafogo e Cruzeiro, Corinthians e Fluminense. Vamos falar também dos outros jogos e também de Copa Sul-Americana. O Flamengo enfrenta o Palestino pela Copa Sul-Americana, uma competição que também dá vaga para a Libertadores do ano seguinte, tá bom? Temos também Campeonato Brasileiro Sub-20, ontem na Arena Corinthians, o Botafogo venceu o Corinthians por 2-0 e se sagrou campeão do Campeonato Brasileiro Sub-20. Vamos falar desse jogo, consequentemente também de futebol de base e vamos hoje bater um papo especial sobre esportes paralímpicos. É, rapaz, que legal, hein? Mas antes de lembrar também aqui e de falar de outros assuntos e lembrar como faz para participar do Fala Aí, eu vou apresentar os nossos convidados, vou começar apresentando ele que você já conhece. O Léo está aqui com a gente, grande Leonardo, seja bem-vindo ao programa, Léo. Boa tarde, Evandro, boa tarde, amigos do CJC Esporte. Hoje é aquela quarta-feira recheada de jogos e competições para você conferir aí na sua casa ou no estádio e torcer bastante pelo seu clube de coração. E quem está aqui com a gente também hoje, com um grande prazer que a gente recebe, aliás, é a Evelyn Scandal. Ela que é especialista em esportes paralímpicos, veio ao Rio de Janeiro só para cobrir os Jogos Paralímpicos da Rio 2016 e hoje participa aqui do CJC Esporte com a gente. Evelyn, obrigado pela presença, muito feliz de você estar aqui. Não, o prazer é meu. Olha só, vamos falar bastante de esportes paralímpicos, tá bom? Mas antes eu quero lembrar aqui que vocês podem participar com a gente ao vivo através do Fala Aí. É só acessar o nosso site canalcjc.com.br, canalcjc.com.br, entre lá e procure a opção Fala Aí e manda para cá sua pergunta, tá? canalcjc.com.br. É simples. Eu já vou começar mandando uma pergunta aqui para Evelyn. Na verdade, eu quero que você se apresente, né? Como que é o site Scandal, como que é o seu trabalho, como que você se apaixonou pelos esportes paralímpicos, como começou a trabalhar com isso? Bem, o Scandal Esportes, ele foi um hobby. Começou numa brincadeira, começou ali numa diversão, ele é tecnicamente novo. Mas a intenção justamente é dar esse destaque que os Jogos Paralímpicos, o esporte adaptado, não tem. Então, detalhes, como é que é feito, curiosidades como o goalball, por exemplo, que ele é exclusivo do Paralímpico, que é específico para adaptados, tem gente que não conhece, não sabe. Então, esse é o objetivo do Scandal Esportes, destacar esses esportes e destacar os atletas, que são os principais personagens da história toda. Sem os para-atletas, não tem as Paralimpíadas. E sem as Paralimpíadas não temos uma chuva de medalhas aí, como tivemos. Eu acho que talvez os Jogos Paralímpicos no Rio de Janeiro tenha deixado esse legado para o povo carioca, aliás, olha, temos esportes diferentes que vocês podem vir assistir, que é o goalball, o rugby em cadeira de roda, o basquete em cadeira de roda, tênis em cadeira de roda, temos o vôlei sentado, a bocha, que foi bem emocionante assistir os nossos atletas ganhando medalha aqui no Rio de Janeiro, futebol de 7, futebol de 5, tem muitas modalidades, né? Esgrima, atletismo e natação, que são modalidades que todo mundo já conhece, né? O hipismo, talvez tenha sido um legado grande da Rio 2016. Olha, carioca, povo brasileiro, existem modalidades paralímpicas que vocês podem assistir. E muitos cariocas, Evelyn e Léo também, conheceram os esportes de perto, aliás, né? Sim. Porque muitos brasileiros e cariocas foram até a Arena do Rio de Janeiro, ou as arenas que estão espalhadas pelo Rio de Janeiro, para conhecer as modalidades esportivas. E eu posso falar por mim mesmo. Eu fui conhecer o rugby, fui conhecer o tênis de mesa e futebol de 7. Fiquei totalmente apaixonado. E o rugby ainda tem uma particularidade, né? Porque o rugby normal, ele já é porrada. Agora, o rugby de cadeira de roda é mais porrada ainda. Então, quer dizer, você está chocando ali cadeira com cadeira. É verdade. Sai da frente você. O legal é que o barulho de quando as cadeiras se encontram é um barulho muito alto, Estrondoso. assustador. Mas, Evelyn, qual foi
a sua impressão dos Jogos Paralímpicos, o que você achou de organização, da torcida, né? O Léo estava conversando comigo um pouco mais cedo, que depois dos Jogos de Londres, esse foi os Jogos de mais sucesso quando se fala de bilheteria, porque teve muita gente torcendo para os nossos atletas. Qual foi a sua impressão geral? Em primeiro lugar, eu me surpreendi muito com a receptividade dos Jogos Paralímpicos no Rio. Claro, fiquei um pouco triste em saber que, conversando com as pessoas, nos parques olímpicos, na rua, no próprio Boulevard, eu não parei em momento nenhum. Eu estou aqui no Rio de Janeiro desde o dia 6, então eu fui vasculhando, fui conhecendo, fui até o Engenhão, fui até o Rio Centro. Então eu fui em vários pontos diferentes, até para entender a percepção das pessoas. Afinal, o foco do Skate Esportes é esse também, é divulgar e saber como que as pessoas encontraram isso, receberam essas Paralimpíadas. E eu percebi que muita gente não conhecia, nunca nem tinha escutado falar das Paralimpíadas, mas que usou assim, o baixo valor dos ingressos para conhecer os esportes, as arenas, conhecer o Parque Olímpico. Então, isso é um lado negativo que eu vi dos Paralímpicos. Mas, de outros jeitos, eu percebi também que muitos se apaixonaram, compraram a ideia, vestiram a camisa das Paralimpíadas. Tivemos aí um nadador chinês, que eu não me atrevo a falar o nome, que ele foi simplesmente medalha de ouro, tendo os 2 braços amputados. Não sei se chegaram a reparar ou não, mas ele nada igual um golfinho. Então, é uma coisa que você fala, caramba, como? Tivemos um tenista aí que jogou com a boca. Porque ele é amputado no tênis de mesa. No tênis de mesa. E você fala, rapaz, e você reclama de uma dor de cabeça. E você aí reclama de uma dor de cabeça, né? Então, o legado que eu percebi, que eu pude observar não conhecia, conheceram, e eu acho que o futuro disso é realmente que os nossos atletas aí tenham futuros brilhantes, que venham mais medalhas em Tóquio agora. A gente está rodando algumas imagens de melhores momentos dos Jogos Paralímpicos, né? Essas imagens aí da Rio 2016, a gente está mostrando aí algumas dessas imagens. O que eu acho legal, o Evelyn e Léo, e não sei se vocês vão concordar comigo, é que muita gente foi assistir os Jogos Paralímpicos, realmente tem muitas histórias de superação, né? Isso também é muito legal, tem que ser destacado, porque é o que você disse, muita gente reclama de dor de cabeça, ou reclama porque a gente está andando de ônibus, ou reclama porque eu não tenho R$30 para comer um cachorro quente na rua. Reclama. E esses atletas mostram pra gente que, olha, para de reclamar um pouquinho aí, porque eu queria ter simplesmente uma perna que você tem para eu poder andar na rua sem tanta dificuldade, né? Mas eu gostaria de destacar o rendimento esportivo desses atletas, que é impressionante, tá? A gente já comentou aqui algumas vezes que, por exemplo, na prova de 1.500 metros do atletismo, os 4 primeiros chegariam nas 4 primeiras colocações da Olimpíada. Isso numa prova em que eles não têm prótese nem nada, tá? Eles tinham perda parcial da visão, ou seja, eles não enxergavam, eles não tinham visão periférica. E se tiver as imagens, pode continuar rodando que não tem problema não, tá? Eles não tinham a visão periférica. E fizeram os 4 primeiros tempos, impressionante. A gente pode falar do saltador também, que esse com prótese, ele faria final ou conquistaria medalha nos Jogos Olímpicos. Então o rendimento desses atletas também é espetacular, né, Evelyn? Demais. Eu lamento, assim, alguns atletas que eu gostaria muito de ter visto nas Olimpíadas, mas não consegui, por inúmeros motivos não conseguiram classificação, como o Pedro Neves, como a Stephanie Rodrigues, nadadora, o Pedro do atletismo, que são medalhistas do Parapan. E não conseguiram a marca tal, não conseguiram competir dentro de casa. Então, é chato ver eles fora de uma competição tão importante dentro de casa. Mas é uma superação. E não é só superação. Não é só a superação pessoal deles. Tem a questão eles têm tudo. O para-atleta, eles têm tudo para reclamar da vida. E não, para se acomodar no familiar ou outro. E não se acomodam. Vão ali, levantam, acordam, enfrentam uma barra para poder treinar. Muitos saem daqui do Rio e vão para São Paulo, o Centro de Treinamento Paralímpico agora, lá de São Paulo. Então, e não se acomodam, não reclamam disso. Entendeu? Então, é uma coisa que, se a gente parar para olhar esses detalhes,
é uma coisa muito louvável mesmo. Evelyn, eu tenho uma pergunta para você. 2 fatos chamaram muita atenção nessa Paralimpíada. Uma questão que foi até levantada por diversos atletas foram os critérios para classificação. Em cada modalidade você tem pessoas especializadas para realizar essa classificação, né? Aqueles de baixa visão, aqueles que têm a questão motora prejudicada, paralisia cerebral, enfim. E em função disso, muitos atletas, como você acabou de falar, não obtiveram índice em detrimento a outros que foram classificados de uma maneira supostamente equivocada. E um outro fator também que chamou a atenção foi o desempenho da China, que foi levantado também essa questão da classificação, até de um suposto esquema de doping, enfim, situações que vão muito além, lembrando até a questão do banimento da Rússia, né, no atletismo e diversas modalidades. Queria que você comentasse sobre essas 2 situações, por favor. Vamos lá. A primeira situação em relação aos atletas, ao desempenho, né? A classificação. Eu não tenho dados concretos para falar sobre isso, então é uma coisa que assim, eu realmente não posso falar muito. Fiz algumas observações que eu mesmo me questionei. Eu falei, mas espera aí, será que essa disputa ali foi justa? Voltando ao caso da natação. O chinês levou a medalha de ouro, sendo que ele, para atingir a marca, ele teve que encostar com a cabeça. O medalhista de prata, agora que eu não me lembro o nome também, ele chegou com o cotoco ele tocou com o cotoco do braço. Então, será que O próprio Daniel Dias perdeu a medalha de ouro em uma das provas, não me recordo agora em qual delas. 400. Acho que foi de 400, para um nadador chinês, que ele era amputado, mas ele tinha o outro braço completamente normal. Né? Então, essa classificação aí, eu acho que os comitês precisam dar uma reavaliada, revisada, porque eu, na minha visão ali, não tão especialista assim, eu não sou tão especialista desse jeito, como acham que eu sou, mas eu acredito que houve erro de critério sim aí. E em relação ao desempenho da China, como você classifica? Foi uma questão de preparação, de um maior apoio aos esportes paralímpicos na China, em função da grande população, ou realmente tem onde a fumaça fogo, ou seja, existe algum tipo de indício de que possa ter acontecido alguma manipulação ou doping, enfim? Houve no meio disso tudo uma brincadeira, né? Deram cenoura para os chineses, né? Porque não é possível. Eles correm igual coelho, não é possível. Mas, de fato, foi surpreendente. Acho que ninguém esperava esse desempenho da China. E até brincávamos. Pô, com a Rússia fora do páreo, há uma facilidade para nós. Danou-se. Veio a China. Se a gente parar para pensar que a China, o Oriente assim, ele investe nos paratletas, fica um pouco difícil pensar em doping, esquema de doping. Mas eles investem. Porém, não dá para descartar totalmente, porque o número de medalhas de ouro foi absurda. Foram 107, se alguém me corrija se estiver errada, foram 107 para a China. Então, eu acho que pode ter, sim, alguma coisa, não necessariamente ileso. O fato é, a China investe. A China investe em paratleta, a China investe no... Foram 107 medalhas de ouro. De ouro. 81 de prata e 51 de bronze, num total de 239. Não tão errado assim. Então, é um caso a ser pensado. Embora a gente saiba que o lado dos chineses, eles investem no esporte, eles investem assim, no rendimento, eles têm o apoio do governo, não sei se seria para tanto. É uma coisa, um questionamento a ser investigado. Mas, Evelyn, como é que você enxerga o esporte paralímpico daqui para frente agora? Você acha que pode ter alguma mudança? E você, com certeza, conhece os atletas e as modalidades fora da Paralimpíada, né? Como que você acompanhou esse treinamento, como era e como você espera que seja agora? Olha, eu vou tirar por base aí o Clodoaldo Silva, que sempre esteve na mídia, sempre esteve ali em destaque, né? Então, você vê que ele tinha um destaque e muita gente foi para a natação para ver o Clodoaldo Silva. Então, as datas das competições da natação, no dia que o Clodoaldo estava competindo, foi o dia que a arena estava mais cheia.
Tem a Camille, tem vários nadadores, tem a Regiane. O Daniel, que já era um grande medalhista, agora se tornou maior. Maior, 24. Só perdendo para o australiano com 23. Então, já tem ali, já tinha uma certa visualização ali. E eu acho agora que, com isso, é capaz de melhorar mais ainda, porque é fato, uma coisa que a gente não pode negar, é que as Paralimpíadas no Rio foi um sucesso, até mais do que eu esperava, não esperava tudo isso, fiquei bem feliz com isso. E abriu também a visão para acessibilidade. Então, eu percebi muito, questionei muitas autoridades aqui, vendo uma bateria de coletivas, tanto com o Eduardo Paes quanto com o Andrew Parson. Então, foi muito questionado isso, então abriu muito essa questão da acessibilidade, transporte e tudo mais. Então, eu acredito que as Paralimpíadas, agora 2020 em Tóquio, terão um destaque a mais e eu acho que o brasileiro o time Brasil aí vai ganhar uma torcida a mais. Tomara, tomara. Ô Evelyn, a gente está chegando já aí perto do final do bloco. Eu queria, de verdade, 18 minutos passam bem rápidos. Bem rápido, nem parece que já tem 18 minutos, né? Mas já vai completar 18 minutos de bloco. Queria agradecer a sua presença. Na verdade, eu queria não só isso, eu queria te parabenizar pela iniciativa, Obrigada. porque a gente tem que bater palmas realmente para quem tem essa iniciativa de sair do óbvio, né? De sair do futebol, de sair talvez do vôlei, do basquete, e dar um espaço para o esporte paralímpico realmente é maravilhoso. Esses atletas merecem, e a gente aqui no CJC Esporte, você pode ter certeza, você de casa aí, que gosta de esporte paralímpico, você vai sempre ficar sabendo de alguma coisa aqui, de esporte paralímpico, de esportes olímpicos, porque a gente faz questão de dar esse espaço. E para esportes talvez pouco conhecidos, né? A gente tinha aqui até um tempo atrás a Renata, que era especialista em Fórmula E, que é uma prova de automobilismo totalmente diferente do que a gente está acostumado. E muito obrigado aí pela sua presença, parabéns mais uma vez. Estamos aí. E pode fazer sua propaganda, falar do seu site. A gente não sabe se a gente tem aí o GC, mas se não tiver a gente vai preparar. Olha para essa câmera aqui, Evelyn, ó, câmera 3 e faz seu jabá, sua propaganda. Não, o Scandal Esportes, eu acho que é acessível a qualquer pessoa, ele já é... Vou voltar para o celular também, esqueci a palavra certa. Responsivo. Responsivo, obrigada. Então, você falando com o cara certo, é o cara que trabalha com isso. É aquele que o site já preparado para todas as plataformas. Exato, né? se você acessar do celular, você acessa o Scandal Esporte tranquilo. E o site é esse, é www.scandalesportes.com.br, está aparecendo na tela para você, que eu já sei. Já pegaram, a produção aqui já pegou. E é isso aí, a ideia dele é divulgar mesmo o esporte paralímpico, o esporte adaptado. Não vou parar por aqui, tem muito mais coisa para colocar ainda. Estou na correria de hoje, quando eu volto para casa. Mas a partir de amanhã eu volto a colocar tudo.